Oi, tudo bem? Aqui, professor Winnie Ferreira, PhD, no canal Educação Inclusiva. E eu tenho uma pergunta para você. Você se lembra de algum momento na sua vida, enquanto estudante, em que você ficou extremamente constrangido ou constrangida por conta da atitude da sua professora? Por exemplo, dia de prova, silêncio absoluto na sala de aula, a sua professora andando para lá e para cá e de repente ela para ao lado da sua carteira. Como é que você se sentiu? Dá uma coisa no estômago e uma agonia. Você se lembra disso? Ou então um dia em que você está distraído e de repente, pum, a professora chama o seu nome para você responder alguma coisa e você sequer sabe do que ela estava falando. Ou então a professora pede para você ir no quadro e responder uma pergunta ou fazer uma operação na área de matemática. Você se lembra dessas situações? Certamente tem milhares de outras opções que vão deixar você assim, uau, como eu me senti mal. E aí vem a seguinte pergunta: como é que você age com relação aos seus estudantes, às suas estudantes? Você acha que, de alguma forma, você constrange os seus estudantes? Talvez você nem, nunca tenha pensado nisso, mas você acha que a sua atitude pode estar provocando neles temor, aquele sentimento de fui pego, ou meu Deus, não sei, ai, como eu sou burro, como eu sou burra, nossa, eu não prestei atenção na aula, nossa, eu sou incompetente, e por aí vai, uma lista de sentimentos conturbados. Você já foi estudante durante toda a sua vida, com certeza você se lembra de experiências semelhantes. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, além disso, é se você ainda não se inscreveu no canal, é hora de fazer e não deixe de clicar que você curtiu, ok? Porque isso ajuda o canal a crescer. Bom, o tema de hoje você já sacou, né? É como tornar a sala de aula, a minha aula, a sua aula, prazerosa, gostosa e fazer com que, de alguma forma, os estudantes se sintam super, hiper motivados e felizes de estarem com você naquele momento tão importante que é exatamente estar na sala de aula aprendendo coisas novas e interessantes que valem a pena ser aprendidas. Vamos refletir um pouco. Você sabe, com certeza, que a nossa formação enquanto professoras e professores ela é uma formação eminentemente teórica. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que enquanto nós estamos na universidade, lá na formação inicial, no curso de pedagogia ou das licenciaturas, o que a gente passa fazendo durante 4, às vezes 5 anos, a gente fica aprendendo teoria, 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 teoria. Os estágios supervisionados são muito limitadores, porque eles não realmente não oferecem para nós oportunidades sólidas, consistentes, robustas, para que a gente aprenda a ensinar. E muito pouco se fala no curso de pedagogia de práticas pedagógicas. Eu diria até que pouco sobre teoria de aprendizagem, mas a gente vê teorias que não nos ajudam concretamente a nos tornarmos professores e professoras. Daí o que que rola? Quando a gente termina o curso de pedagogia, maravilha, com diploma na mão, vamos trabalhar numa escola, o que que acontece? Você vai atuar, ou seja, sua prática docente, ela vai ser fundamentada na experiência prática que você teve como estudante com os seus professores e professoras. Os nossos professores e professoras são a nossa referência. É a partir deles que a gente constrói a nossa prática pedagógica. E também a partir de tentativas e erros
dependendo do tipo de personalidade. Se eu sou uma pessoa mais criativa, eu vou trazer outras estratégias para trabalhar com as crianças, os jovens ou adultos na sala de aula. Se eu sou uma pessoa mais tranquila, muito provavelmente eu vou reproduzir práticas de algum professor ou professora que eu tive que eu curtia e gostava. Se eu for uma pessoa que veio de uma educação mais rígida, por exemplo, eu estudei a educação básica numa escola católica, eu vou ser mais rígida na sala de aula. É óbvio, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente estabelece o rumo das nossas práticas, no caso, especificamente na sala de aula, porque isso vale para qualquer esfera de atividade profissional, ok? Mas o que eu quero trazer hoje para você aqui de uma certa forma, é um desafio, ou melhor dizendo, é uma provocação, né? Então, eu quero compartilhar com você algumas ideias que são ideias inclusivas, óbvio, mas que nós poderíamos chamar também de mais inovadoras, ou menos tradicionais, ou menos comuns nas práticas pedagógicas. Então, vamos lá. Quais são essas ideias? Quais são essas noções? Lembra lá no vídeo de número 3, eu apresentei para vocês os 5 princípios da metodologia de ensino inclusiva. E o que você encontra lá como esses 5 princípios? Hoje eu vou falar somente do primeiro, aprendizagem ativa e dinâmica. E eu acrescentaria prazerosa, gostosa, interessante, motivadora. Bom, o que significa isso? Significa que você tem que introduzir na sua prática pedagógica alguns elementos chaves para que essa interação entre você, como professora, e os seus estudantes seja mais permeada por uma relação de dinamicidade. Então, o que significa uma aprendizagem ativa? Significa que os seus estudantes, as suas estudantes, vão ter oportunidades de participar da aula de maneira ativa. Eles fazem parte daquele universo. Não é só o que você sabe, mas é o que eles podem trazer na direção daquilo que você está abordando, ensinando, ou que você sabe, ou que você tenha planejado. E como que você faz isso? Primeiro, observando a turma. Verifique como a turma está organizada na sala de aula. E a gente tem um vídeo também que fala sobre isso. O vídeo de número 18, ok? Bom, então, primeira coisa fundamental é você observar como é que a sua sala está organizada. Você consegue identificar grupinhos de estudantes que estão sempre juntos? Você consegue perceber que tem algumas pessoas que estão, de uma certa forma, à margem dos outros grupos? Como é que você pode, então, reorganizar essa sala para que as pessoas tenham mais interação? Eu diria até como que você pode criar uma comunidade de aprendizagem, um espaço de aprendizagem onde as pessoas se apoiam mutuamente, elas curtem fazer isso, elas sentem prazer de apoiar uns aos outros. Então, essa é a primeira tarefa. Observe a sua sala de aula e como ela está organizada. A segunda tarefa é identificar quais são o que poderia ser chamado de desafios. Quais são as situações na sala de aula que precisam ser, de uma certa forma, resolvidas? E a pergunta é como é que você vai resolvê-las? Então, tem um estudante maior que está sempre provocando outros estudantes ou algum em particular. Não estou nem falando de bullying, estou falando daquela atitude desagradável de fazer brincadeirinha e de vez em quando, ou dar uma de gostoso, enfim, não precisa ser uma situação grave, mas pode ser uma situação grave. Quais são as crianças que são tão tímidas que não querem, por exemplo, ir no quadro com os colegas? Quais são aqueles adolescentes que, por alguma razão, se sentem hiper, super constrangidos de falar em público?
Quem é que tem muita dificuldade para ler? Quem é que tem muita dificuldade para interagir com você? Pode ser qualquer, entre aspas, desafio que você identifique. Você precisa estar consciente desses elementos. Por quê? Porque na medida em que você vai abordando cada um deles e vai resolvendo, e vai, ou seja, eliminando ou reduzindo gradualmente a força que eles têm na relação social dentro da sala de aula, isso inevitavelmente vai fazer com que a sua aula se torne uma aula mais agradável para todo mundo, mais compatível com as características daquele grupo de estudantes que você tem naquele ano em particular. Bem, uma vez identificado essas questões, esses problemas, vamos chamar assim, entre aspas, você vai para o terceiro passo, que é o quê? Pensar em solução. Então, o que eu diria para você com relação a isso? E eu vou passar já para o quarto passo, mas depois eu retomo com calma. O quarto passo é apoio mútuo. É você buscar cooperação dos seus colegas professores e professoras. Mas vamos para o terceiro. Você vai pensar, baseado na sua própria experiência, quais são esses elementos que você identificou, coloque em ordem de prioridade, com base no que você espera que melhore na sala de aula primeiro. Ó, eu gostaria, se eu pudesse escolher, eu gostaria que esse problema aqui fosse eliminado. Depois desse, eu acho que esse aqui é fundamental, a gente tem que lidar com isso. E lá no final, outro, ou seja, você vai priorizar esses problemas e vai pensar em estratégias um por um para você lidar com eles. Você pensa nas estratégias a partir da sua própria experiência. Mas aí vem o quarto passo, que é o quê? Quem são aqueles professores e professoras da sua escola ou de fora da sua escola com quem você tem um contato, pessoas que você admira? Pode ser também gestores que atuam na sua escola ou na rede de ensino. Procure essas pessoas e diga: olha, eu identifiquei esses problemas e esse aqui eu pensei em fazer isso, isso, isso. O que você acha? Vamos interagir, minha gente. Não tem por que não pensarmos em melhorar a qualidade do nosso trabalho, no caso especificamente do nosso ensino, juntos. Quanto mais a gente faz esse movimento de compartilhamento e de cooperação, mais a gente se desenvolve. É muito melhor para a nossa saúde em geral, para a nossa saúde mental, física, para a nossa saúde psicológica. E a gente também não se sente mais sozinho ou sozinha. Então, aborde algumas pessoas. Você não precisa chegar na hora do intervalo, na sala dos professores e professoras e abrir para todo mundo, não. Chame um colega do lado e fala: olha, que eu queria te perguntar uma coisa. Eu gosto tanto da sua aula, do jeito que você fala, da sua relação com os estudantes ou das contribuições que você dá nas nossas reuniões. Você não se incomodaria de ouvir um pouco? Tenho um problema na sala de aula, ou eu identifiquei uma questão na sala de aula que eu gostaria de compartilhar com alguém. Você não se incomodaria de me ouvir, me dar sugestões, de repente? Olha que legal, por quê? E se a pessoa te der sugestões que você acha que não são compatíveis ou relevantes, tudo bem, deixa para lá. Mas se forem, olha que maravilha, isso só vai acrescentar a sua formação. E no meu entender, isso é formação continuada. Não é a formação dos cursos de especialização que nós fazemos, que também acrescentam o quê? Na nossa vida docente, acrescentam teorias, teorias e teorias. A maior parte deles, infelizmente. Então, nós já chegamos no quarto. Colaboração entre professores, apoio mútuo. E o quinto elemento, o que é? Claro, é você ficar feliz com o resultado. E eu vou ficar super feliz com o resultado se você não clicou ainda curtir ou não escreveu nenhum comentário para mim contando a sua experiência, faça agora. Então, você vai ficar feliz com os resultados. E sabe o que você pode fazer para ficar ainda mais feliz com o resultado? Você pode perguntar para os seus estudantes: o que vocês acham disso que eu fiz?
Peça um feedback para eles. O que vocês curtiram na aula de hoje? O que mais vocês acharam interessante? E vai mais adiante, arroje. Você tem alguma sugestão para mim que eu possa introduzir na minha aula e que vai ser muito bom para você? Olha lá. É isso, minha gente. Hoje a gente então conversou sobre aprendizagem ativa e dinâmica, que não somente vale para a sua turma, mas vale com certeza para você como docente. Aprendizagem ativa e dinâmica é o primeiro princípio da prática de ensino inclusiva. E a gente, claro, vai falar mais sobre isso. Um beijo no coração, um chance e até o nosso próximo encontro.